Olá, 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 pessoal. Boa noite novamente, né? Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas, né? Então, vamos... Pessoal, nós tivemos um ajuste aí no nosso calendário, tá? É, esse ajuste no calendário, tranquilo. Esse ajuste no calendário foi em função... Só aceitar aqui o Alisson. Boa noite, Alisson. Esse ajuste no calendário foi a coordenação que fez os ajustes, tá? E por isso que a nossa avaliação será dia 7, né? Ela já está pronta já há algum tempo, é bacana, tem 2 ou 3 casos práticos, tá? De aplicação e outros de mais conceitual, né? Que vocês vão responder rápido, tá? Então, são 7 questões, tá? Praticamente todos entregaram a parcial, menos um colega de vocês, acho que o Romário, também não entrou em contato comigo, né? Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Então, pessoal, dentro desse ajuste, a gente fez aí uma realocação do nosso conteúdo, porque também a gente não pode atrasar o que a gente tinha programado, né? Então, é importante que a gente discuta, introduza um conhecimento que será para a V2, tá? Para a V2, logicamente, tá? Logicamente que não vai ser assunto para a V1, certo? Na segunda-feira eu pretendo fazer uma revisão bem pontual. Eu acho que essa revisão não deve perder, porque eu vou abordar contextos e muitos assuntos em volta das questões. Então, é extremamente importante. Tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Vocês sabem que o, o Meet ele vai ter uns ajustes aí. Ah, acho que agora vai. Vamos ver. Então, pessoal, nós pretendemos avançar nas nossas discussões, tá? A gente entra numa etapa extremamente importante, mas nós pretendemos, com a graça de Deus, iniciar hoje o ponto sobre o lançamento propriamente dito, lançamento, certo? Logicamente, vinculado a ele, nós vamos discutir a suspensão do crédito tributário, certo? E, dependendo do que for, logicamente, nós vamos ter também a extinção do crédito tributário, certo? E, em seguida, a exclusão do crédito tributário. Lógico que não vai dar para a gente ver tudo isso hoje, lógico, né? Já temos quarta-feira eu quero lançar algumas perguntazinhas para a gente ver, fixar o nosso... Não, aqui, peraí, senão a gente vai confundir aqui. O nosso conteúdo, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Bom, eu estou voltando aqui à tela, pessoal, exatamente para que a gente compreenda o que é que nós vamos iniciar, o que é que nós vamos discutir, certo? Vocês lembram que eu passei para vocês, tá? Lá no WhatsApp, tá lá no Unileão Digital, logicamente, a linha do tempo do professor Sabá, certo? É a linha que traça a relação jurídico-tributária, certo? Do professor Sabá. É extremamente importante essa linha do tempo, certo? Eu tinha aberto aqui, eu acho que fechou aqui. Ela mostra para a gente toda a relação jurídico-tributária, tá? Então, a primeira, fazendo uma pequena revisão, o primeiro ponto da linha do tempo do professor Sabá, logicamente, que é a hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência é apenas
a existência legal, né? A existência legal da possibilidade de uma futura cobrança tributária. Então, a existência legal, ela é, logicamente, denominada de hipótese de incidência, ou seja, a norma que prevê logicamente, aquele tributo, certo? Logo em seguida ocorre algo extremamente importante. Ocorre algo que faz vincular o sujeito ativo ao sujeito passivo nessa relação jurídico-tributária, certo? O fisco e o contribuinte, certo? E essa constituição dessa obrigação tributária, ela ocorre em função do fato gerador. Então, o fato gerador faz incidir, vincular, unir, logicamente, esses dois sujeitos que são... tem alguém falando aqui? Deixa eu ver. Ok. São esses que fazem unir, evidentemente, o sujeito passivo ao sujeito ativo. Deixa eu me colocar aqui que vai facilitar para vocês. Eu vou bem devagarzinho e pausado. Então, aqui, show de bola. Então, nós temos aí o fato gerador, certo? Que fez constituir essa obrigação tributária, certo? No entanto, meus queridos e minhas queridas, o grande mote aí, né, é se já temos ou não o crédito tributário propriamente constituído para que, a partir daí, possa o fisco exigir a sua cobrança e, caso o contribuinte não cumpra com o pagamento dessa cobrança, logicamente que o fisco vai empreender as ações judiciais para buscar patrimônio do contribuinte, do sujeito passivo, para saldar, para resolver aquele que foi constituído em função daquele fato gerador de qualquer tributo do país. Então, essa constituição do crédito tributário, ela não existe ainda somente com o fato gerador da obrigação tributária, certo? Ocorra o que eu costumo dizer, um registro, certo? Um registro em determinado sistema apropriado do fisco, certo? Eu costumo dizer registro, né? Para não confundir com outras figuras jurídicas. Então, esse registro é que faz, de fato, constituir esse crédito tributário, tá? Esse crédito tributário. E esse nome apropriado para isso é o lançamento, tá? É o lançamento. E o lançamento, meus queridos, esse lançamento, ele está previsto no CTN, deixe-me buscar aqui para vocês, ele está previsto no CTN, só um momento, caríssimos. Opa. Belezinha. Ele está constituído no CTN, no artigo 142 do CTN, certo? Então, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, ele é bem claro, ao dizer que compete de forma privativa à autoridade administrativa, logicamente o fisco, certo? Constituir esse crédito tributário, e essa constituição desse crédito tributário vai ocorrer pelo lançamento, tá? Assim entendido, o que é o lançamento? O que é o lançamento? O lançamento é um procedimento administrativo que tem por objeto verificar de forma clara, de forma evidente, de forma legal,
a constituição daquela obrigação que vincula o fisco ao contribuinte, certo? Que foi constituída, que foi tornada válida pelo fato gerador dessa obrigação correspondente. Correspondente é o tributo da competência da esfera municipal, estadual ou federal. Tá? Então, o próprio artigo 142 nos possibilita exatamente isso, o conceito de lançamento e que essa constituição definitiva do crédito tributário, ela se dá por esse procedimento, esse registro, certo? E aí ele diz, determinar a matéria tributável, certo? Qual é a competência do tributo propriamente dito, calcular o montante do tributo de acordo com, evidentemente, a sua competência tributária, identificar o sujeito passivo e o sujeito, logicamente, o ativo é o fisco, certo? E, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Quando ele fala aplicação da penalidade cabível, essa aplicação da penalidade cabível, ela decorre de que obrigação? De uma obrigação principal ou de uma obrigação acessória, doutor e doutora? O que é que vocês me dizem? Essa aplicação da penalidade cabível, que vai levar, evidentemente, a um possível... Por que possível? Porque tudo pode ser questionado administrativo e juridicamente. A um possível lançamento dessa penalidade e aí constituir um crédito tributário. Então, meus queridos e minhas queridas, essa aplicação da penalidade cabível, ela é aplicada quando ocorre o quê? O que é que vocês me dizem? Essa aplicação da penalidade cabível, ela ocorre quando, de fato, o sujeito passivo pratica ou não o quê? Que tipo de obrigação é essa? O que vocês acham? O que vocês lembram disso? Eu poderia, inclusive, logicamente que já está feito, mas poderia decorrer uma questão muito, muito perspicaz aí, inclusive de suficiência e de seleção, né? Porque nós temos aí, logicamente, nesse contexto aqui, pessoal, o que é que nós temos aqui? Nós temos, lógico, decorrente de uma obrigação acessória, meus queridos. Então, a penalidade, ela decorre de uma obrigação de fazer ou não fazer, que, logicamente, nós estamos falando de obrigação acessória. Então, de fundamental importância esse nosso entendimento, tá? Porque nós extraímos desse artigo 142, certo? Exatamente isso, que essa constituição definitiva do crédito tributário ocorre com lançamento, certo? E é uma atividade vinculada administrativa, que é esse registro, tá? Esta nossa percepção, ela é necessária e importante. Por que ela é necessária e importante? Ela é necessária e importante, meus queridos, porque, voltando aqui, ela é necessária e importante porque com essa constituição do crédito tributário, nós podemos ter situações que poderão levar o contribuinte, o seu cliente, a pagar ou não o tributo. Nós temos relações jurídicas tributárias aqui, certo? Administrativa e judicial, que nós podemos movimentar a máquina administrativo-judicial para que ou a gente postergue um possível pagamento de tributo, ou a gente consiga, evidentemente,
o não pagamento desse tributo, tá? O não pagamento desse tributo. É importante que a gente saiba que, por exemplo, nós vamos ver ainda detalhadamente cada uma das causas, cada uma das situações. Mas, por exemplo, antes do lançamento, certo? Ou seja, antes dessa figurazinha aqui que eu mostrei para vocês agora há pouco, antes do lançamento, just a moment, please. Só um momento, por favor. Antes desse roxinho aqui, que eu estou passando para vocês aqui, que é o lançamento, é possível ocorrer uma figura jurídica ou um instituto jurídico, como a gente chama, denominada de exclusão, que vai excluir o crédito tributário, tá? De fundamental importância. A exclusão do crédito tributário, ela deve ocorrer antes do lançamento, claro, bem aqui nesse meiozinho, pessoal. Bem aqui entre OT e lançamento. Deve ocorrer exatamente nesse interregno aqui. Por que tem que ser antes do lançamento? Porque a exclusão, ela vai excluir a constituição do crédito tributário e o contribuinte não vai pagar o tributo, logicamente. Certo? Porém, a exclusão, ela tem que obrigatoriamente ocorrer depois da constituição da obrigação, não é crédito, obrigação, ou seja, do fato gerador. Esse azulzinho aqui que vocês estão vendo aí, certo? Esse azulzinho aí, esse pentágono, né? Deve ser. Então a exclusão do crédito tributário, ela ocorre antes do lançamento e após o fato gerador que vincula a obrigação tributária. E existem duas possibilidades legais para que ocorra essa exclusão, que nós vamos ver ela bem mais à frente, num ponto específico, tá bom? Nós temos a possibilidade da isenção tributária e da anistia, certo? Perdão de dívidas, certo? Então, a isenção, se vocês lembram e recordam muito bem, aí vem uma questão de suficiência de prova ou de concurso. A isenção tributária, ela decorre da Constituição Federal. Está correta ou verdadeira essa pergunta, pessoal? O que vocês me dizem? A isenção tributária, ela decorre de expressa disposição constitucional. A isenção tributária está prevista na Constituição Federal. Essa proposição é verdadeira ou falsa, na opinião de vocês? Diga aí, pessoal. A isenção, ela decorre de expressa previsão na Constituição Federal de 88, a isenção tributária. Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? O que vocês me dizem? Pessoal, isto é falso. 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 Isenção está lá em limitações do poder de tributar, lá nos parágrafos. Tem lá dizendo que isenção decorre de lei, lei ordinária, lei abaixo da Constituição. O que nós temos de forma expressa na Constituição são as imunidades, doutor e doutora. Somente as imunidades tributárias que estão lá nas limitações ao poder de tributar, tá? Então, extremamente importante este detalhe, tá? Isenção tributária do plano. Por exemplo, aí o governo, etc. tal, o município de Juazeiro do Norte resolveu isentar a parcela da população de tais segmentos do ISS. É uma lei, o Executivo propõe uma lei à Câmara Municipal Legislativo, que aí vai seguir os trâmites legais,
e aí vai ser aprovado essa possível isenção sobre uma determinada coisa, ou um perdão por uma determinada situação, certo? Então, extremamente importante isso aí, a questão da exclusão antes do lançamento e após a obrigação tributária, né? Certo? Outros dois institutos que nós vamos ver também, certo? Com maiores detalhes, talvez a gente inicie um deles hoje, é a suspensão do crédito tributário, tá? A suspensão do crédito tributário, ela ocorre aqui já com a existência definitiva ou constituição definitiva do crédito tributário, que é aqui esse CT, né, esse laranjazinho, certo? Constituição definitiva do crédito tributário. Os casos de suspensão do crédito tributário estão previstos no artigo 151 do CTN, certo? Suspensão. O que ocorre, meus queridos, que a suspensão do crédito tributário implica que suspende, mas pode voltar a cobrar, tá? Suspende, mas pode voltar a cobrar. Suspende por um período, mas pode voltar a cobrar, certo? E existe todos os procedimentos de contabilidade e judicial para que, digamos, você quer suspender por um bom tempo. Então, nós vamos analisar nesse instituto da suspensão do crédito tributário, certo? Inclusive, as possíveis ações tributárias jurídicas, ações jurídico-tributárias. Então, ações judiciais, e aí a gente vai analisar exemplos e casos que, quando ocorrem essas possibilidades, certo? Que vocês, como gestores contábil, gestor contábil, gestora contábil, contador ou contadora, poderão, junto com o jurídico, logicamente, postergar um possível pagamento de um crédito tributário mediante a suspensão. Isso é previsão legal. Previsão legal está lá no artigo 151 do CTN, e nós vamos ver um a um e as suas condições e exemplos. Extremamente importante. Pessoal, naquela palestra que ocorreu lá, certo? Por falar nisso, era até hoje, né, que eu vou receber, caso alguém queira meio ponto sobre aquela palestra, logicamente. Recebo era até 10 horas hoje. Então, no meu e-mail. O nosso debatedor lá, o palestrante, muito propriamente, né, ele falou algo extremamente importante, né, que aí houve colocações. As empresas deveriam ter um contador, um gestor contábil fixo. E eu ainda iria mais além, um advogado fixo. E esses profissionais são caros, tem que pagar bem, porque eles possibilitam eles possibilitam que a empresa não venha a ter prejuízos por alguma ação, por alguma situação decorrente. Boa noite, eu acho que foi o Ítalo que entrou. Então, eu defendo que as empresas devem ter um contador e um jurídico fixo, e ganhando bem, logicamente, ganhando bem, tá? Por quê? Porque é um grande prejuízo, pessoal, para a empresa, essa rotatividade de, ora, entra um outro contador, aí o contador vai ter que analisar toda a estrutura organizacional, tributária, etc, tal, para poder colocar para frente. Um advogado vai ter que analisar toda a questão jurídica da empresa, etc. Por exemplo, eu advogo para uma empresa acolá, certo? E aí, os gestores, vamos fazer isso. Eu digo, isso não pode. Por quê? Por causa disso. Mas se você quiser fazer, por sua conta. Você é dono da empresa. Mas o que eu estou dizendo é que a legislação não pode. Aí, o gestor está em determinado lugar no Rio Grande do Sul. Aí me liga. Doutor, isso aqui. Eu digo, isso não pode. Não, mas eu estou aqui com o advogado fulano de tal, eu digo, olha, isso não pode. Pois diga para o advogado fulano de tal, onde está na lei isso aí? Porque isso não pode. Não pode. Isso não está previsto na legislação.
E aí eu vou e mando de volta para ele, eu digo, ó, aqui a legislação assim, 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 diz que não pode. Me mostre a alteração na legislação. Por que é importante a gente ver? A gente tem que ter essa humildade, pessoal, porque a legislação muda. É possível que tenha mudado a legislação, algum procedimento tributário, eu não saber, vocês saberem, um outro contador saber. Isso é normal, pessoal, isso é normal. E aí a gente vai aprendendo, né? Vai se ajudando. Então, isso é normal, tá? Então, de fundamental importância, inclusive, por exemplo, ó, vocês sabem que as obrigações acessórias, elas estão previstas na legislação, a gente viu isso. Na legislação implica que até por portaria do Ministério da Fazenda, ele pode modificar um procedimento de obrigação acessória, por exemplo, algo relativo à emissão da nota fiscal. Então, tá lá, tá autorizado pelo CTN, doutor e doutora, tá autorizado. Legislação tributária compreende todo o conjunto normativo. Lei, Constituição, decreto, portaria ministerial, interministerial, instrução normativa, tributária, tudo isso está previsto. Isso tudo é legislação tributária, doutor e doutora. Certo? Então, tranquilíssimo isso aí. Tranquilíssimo isso aí. Certo? Então, esse instituto da suspensão do crédito tributário é muito importante. Um outro instituto, que é o instituto da extinção do crédito tributário, que ocorre depois, evidentemente, do crédito tributário, do CT, logicamente, e um dos primeiros que a legislação que está lá no 156 prevê é que a extinção do crédito tributário, logicamente, logicamente, ela ocorre lógico, com o pagamento, né? Claro, né? O pagamento vai fazer, lógico, levar à extinção do crédito tributário, certo? Extinção do crédito tributário, tá? Então, de fundamental importância essa nossa análise. Precisamos complementar aqui, meus caríssimos e caríssimas, sobre o lançamento do crédito tributário, e aí eu trouxe aqui para vocês, deixe-me ver, tá aqui, que vai possibilitar um melhor entendimento para nós. Então, a gente precisa compreender, pessoal, as modalidades de lançamento do tributário, né? Modalidade de lançamento do crédito, para constituir o crédito tributário, né? Claro que isso de acordo com o grau de participação, né, do contribuinte ou do responsável nessa relação jurídico-tributária, né? E isso está lá previsto, né? De lançamento do crédito tributário, e aí a gente, para uma melhor visualização e compreensão, eu trouxe aqui para vocês, que inclusive está lá no Unileão Digital, essas possibilidades aqui. Algumas, inclusive, eu já falei, mas isso tudo está previsto a partir do artigo 147, são as modalidades de lançamento, né? O lançamento é efetuado com base nessa declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensável à sua efetivação, ou seja, a efetivação do lançamento. Isso que eu estou lendo para vocês é o artigo 147 do CTN, porém aqui tem uma visualização bem bacaninha aqui para a gente, né? Onde nós temos aí, pessoal, os tributos federais, estaduais e municipais, né? Ora, os tributos que têm aquele lançamento automático que nos obriga ao pagamento do tributo, nós temos aí, por exemplo, no âmbito estadual, o IPVA, né? No âmbito municipal, o IPTU, ou seja,
automaticamente, certo? O IPTU, nós temos aí estadual aí, o IPVA, lógico, de carro, né? Então, esse é considerado o lançamento de ofício, ou seja, o próprio fisco faz a constituição definitiva do crédito tributário. Então, ele notifica de pronto o contribuinte, porque ele lança de forma automática, de forma direta, esse tributo e essa obrigação tributária, certo? Então, esse é o considerado lançamento de ofício. Quando é de ofício, logicamente, porque é da competência do fisco, federal, estadual ou municipal, certo? No entanto, pessoal, eu até já mostrei, já disse para vocês em algum outro exemplo, mas que eu tinha feito o link com este conteúdo de hoje. Você, por exemplo, em outro contexto, aí eu expliquei para vocês, pessoal, numa ação de inventário, ou um arrolamento sumário, ou um inventário em cartório, né? Quando é que nós temos o inventário? O inventário necessariamente ocorre ou decorre quando o falecimento de alguma pessoa. Eu fui visitar uma cliente numa empresa esses dias, e aí ela disse, olha, eu gostaria que você organizasse, providenciasse o meu inventário. Aí eu digo, sim, mas quem faleceu da sua família? Alguém que tenha falecido? Não, é o meu. É do meu e do meu esposo. Eu digo, não, infelizmente, ou melhor, felizmente, né? Agora eu ri. Felizmente, não é possível fazer um inventário da senhora e do seu esposo, porque não existe inventário de pessoas vivas, tá? Que pode ser feito um testamento, logicamente, certo? Inventário só decorre de pessoas que faleceram. Do falecimento, certo? Abre-se a sucessão automática, né? E eu mostrei para vocês, eu disse para vocês que depois que é feito todos os procedimentos jurídicos, o juiz ele é obrigado a oficiar a fazenda municipal, estadual e federal. Por que ele é obrigado? Ele é obrigado para saber se o decujus ou o falecido deixou dívidas com o fisco, tá? Então, se tiver dívida, ele vai se habilitar e, logicamente, o fisco vai se habilitar e vai ter que ser pago ao fisco essa dívida ao final. No entanto, existe um tributo estadual que é o chamado Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Direitos, certo? E doações, causa mortes e doações, que é o chamado ITCMD. ITCMD, que é este daqui, tá? Esse tributo, pessoal, é o seguinte, aí você vai dizer assim, mas quanto é que o fisco vai cobrar? O fisco também não sabe. O fisco também não sabe. Aí o que ocorre? Depois que é nomeado o inventariante, certo? Esse TCMD ocorre nessa situação e doações, certo? E logicamente, nesse caso, o TCMD é para isso, tá, pessoal? Para isso. Parece que está chovendo, será? Sei lá. Bom, não sei. Então, o fisco, ele vai e diz, olha, tem que ser recolhido o TCMD, tá? Quem que vai fazer o advogado? Não, é o contador. Contrata-se o contador para fazer isso, tá? E qual é o valor que vai ser cobrado? Em cima de que montante vai ser cobrado esse percentual, certo? Esse imposto, certo? O fisco não sabe. Aí o que é que acontece? O contribuinte ou o inventariante, né, que está fazendo todo esse processamento para regularizar o patrimônio do falecido, ele manda fazer um levantamento do valor do patrimônio. Então, digamos que deu 500 mil reais. Aí, o contador vai fazer os registros junto à fazenda estadual, dizendo que o patrimônio, ele custa 500 mil reais, né? Logicamente, toda vida nesse momento é comum muitos dizer que o patrimônio vale menos, para pagar muito pouco menos tributos. Isso é uma parte, você que está gravando, mas a gente sabe que a prática é assim. Infelizmente, né? Ok, certo? Então, o que ocorreu aí? O que ocorreu aí? Ocorreu uma declaração de patrimônio que vai incidir tributos em cima de uma declaração que o contribuinte fez para com o fisco.
tá? Então, essa é uma modalidade de constituição do crédito tributário de lançamento por declaração, certo? Declaração, certo? Como ITC-MD, certo? O municipal, que é o ITBI, Imposto sobre a Transmissão entre Pessoas Vivas, certo? Você vai vender uma casa, vai transferir a casa, vai ter que ser recolhido o ITBI, doutor. Não adianta, o cartório não vai transferir a casa com escritura pública se não for recolhido o ITBI. Imposto sobre a transmissão onerosa entre pessoas vivas de bens imóveis, tá? E aí, quem é que faz a declaração do valor? O contribuinte que declara. Então, é um lançamento por declaração, extremamente importante. No âmbito federal, aí tem um exemplo aí, que é exatamente esse imposto de importação sobre bagagens acompanhadas. Então, extremamente essa nossa percepção sobre a lançamento por declaração, tá? Ok. Temos essa outra possibilidade, pessoal, que está lá no artigo 150, que é o chamado lançamento por homologação, certo? Como é por homologação? Ele ocorre quando a legislação ele possibilita, atribui ao contribuinte ou responsável o dever de realizar o pagamento do tributo de forma antecipada, certo? Ele antecipa essa constituição do crédito tributário, né, sem a necessidade que o fisco venha examinar de forma direta, imediatamente, né, a autoridade administrativa, né, sendo que quando o fisco toma conhecimento, ele apenas homologa, né? Isso é extremamente importante, certo? Então, a utilização do lançamento por homologação é muito crescente, né? E a gente pode observar e verificar, como, por exemplo, no ICMS, no IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, no próprio Imposto de Renda, certo? Então, nós temos aí, por exemplo, tem o ISS municipal, ICMS estadual, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, Operações Financeiras, isso no âmbito federal, IPI, Imposto de Renda, certo? Imposto de Renda, pessoal, olha, o exemplo mais claro do Imposto de Renda, né? Você é que evidentemente, o fisco vai apenas homologar, você diz quanto ao seu patrimônio, paga o tributo, certo? E aí o fisco vai apenas homologar, certo? Homologação, esse é o chamado lançamento por homologação, pessoal, extremamente importante essas nossas considerações. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, logicamente, deste procedimento extremamente importante que vai constituir o crédito tributário e, claro, a partir daí nós poderemos ter, caso o contribuinte não paga, a inscrição na certidão de dívida ativa, certo? E a emissão da certidão de dívida ativa, certo? A inscrição da dívida ativa, certo? Por que é que eu não disse, e aí extremamente importante, quando ocorreu o lançamento, por que é que eu não disse, o que é o lançamento? A inscrição da dívida. Por que é que eu não disse inscrição? Eu disse registro, né? É registrado em local apropriado, para que a gente não confunda com a inscrição da dívida ativa, que é outro procedimento totalmente diferente dentro desse contexto, pessoal. Então, de fundamental importância, essas nossas considerações sobre o lançamento, porque ele vai possibilitar, claro, a constituição definitiva do crédito tributário e, por tabela, caso o contribuinte não pague, a sua
cobrança propriamente dita, certo? Cobrança propriamente dita. Pessoal, alguma colocação, alguma situação para que a gente possa analisar. Eu irei trazer, logicamente, na próxima aula algumas questões e venha discutir e aprofundar este conceito, certo? Então, pessoal, eu tinha colocado para vocês lá apenas para visualização, mas não está muito legal isso aqui. As hipóteses os institutos que tratam sobre a exclusão, extinção e suspensão do crédito tributário. No entanto, eu creio que é melhor a gente ver aqui pela lei que vai nos mostrar com maior propriedade, com maior propriedade. Vamos ver aqui, só um momento. Só um momento. Então, pessoal, as causas de suspensão do crédito tributário, né? As causas de suspensão do crédito tributário, elas estão previstas no artigo 151 do CTN, e está aqui processando, eu acho que vai acabar travando aí para vocês, que tem um tilt aqui no computador. Só um minutinho, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas ele não está respondendo. As causas de suspensão do crédito tributário está lá no artigo 151 do CTN, tá? Onde nós temos como as causas de suspensão do crédito tributário, a primeira, a moratória, certo? Segundo, o depósito do seu montante integral. Terceiro, as reclamações e os recursos nos termos da lei do processo tributário administrativo. 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. 6. O parcelamento, certo? E esses são os casos, as possibilidades legais que pode ocorrer a suspensão do crédito tributário, pessoal. Só que eu não estou aqui conseguindo projetar para vocês, porque, tá? Bom, pessoal, então, a moratória, o que é? Exatamente a possibilidade de você ampliar o prazo para o pagamento do tributo, certo? Então, essa moratória, ela depende, pessoal, de uma lei específica. Vocês devem já ter ouvido isso há muito tempo, que o governo concedeu moratória.
Pessoal, voltei aqui. Perdão aí, né? Mas internet e computador é complicado. Complicado. Então, pessoal, nós estamos falando dos casos que vão suspender o crédito tributário, certo? E essa suspensão do crédito tributário é um trabalho conjunto do contador, lógico, em parceria, claro, com o jurídico. Então, extremamente importante. E quais são as hipóteses que vão levar à suspensão do crédito tributário, certo? A primeira delas, que eu estava falando para vocês, é a chamada moratória, tá? A moratória, pessoal, é a ampliação do prazo legal para o pagamento. Muitas das vezes não, ela decorre necessariamente de uma lei específica que vai proporcionar essa moratória, tá certo? Então, está aí no artigo 152, né, que a moratória, ela deve ser de caráter legal, logicamente, tá? Ela deve ser de caráter legal, ela deve, claro, buscar proporcionar essa ampliação do prazo que vem atender, claro, tanto o fisco como as necessidades dos contribuintes. Então, extremamente importante essa moratória, né? Todos os devedores que estiverem, se enquadrarem dentro daquela legislação específica, terão, claro, essa suspensão do prazo para pagamento de determinado tributo. No entanto, é importante nós sabermos e compreendermos que a moratória, ela é uma causa de suspensão do crédito tributário, mas ela retornará ao pagamento. Extremamente importante isso, pessoal, extremamente importante, tá? A outra possibilidade é o depósito integral desse montante. Olha só, pessoal, o que é interessante, né, é que, como assim, o depósito do seu montante integral, tá? Nós temos que fazer alguns ajustes e alguns entendimentos, inclusive jurisprudenciais, das Supremas Cortes, sobre essa questão do depósito do montante integral, certo? Claro que essa previsão do artigo 151.2, né, que vem possibilitar a suspender a exigibilidade do crédito tributário, certo? Ou seja, o depósito em montante em dinheiro. Ora, se ele vai fazer um depósito do montante em dinheiro, por que ele não paga? Ah, mas ele faria esse depósito, de acordo com 151.2, com o objetivo de questionar, de discutir a cobrança daquele tributo. Então, ele faria um depósito, como se fosse um depósito judicial, do valor, para questionar administrativa e possivelmente judicial essa dívida, essa cobrança, esse crédito tributário, essa constituição definitiva do crédito tributário pelo fisco. No entanto, o suposto sem embargo, a gente tem que fazer uma parte dentro desse contexto do depósito geral, ou integral. Por quê, pessoal? Por quê? Porque há um entendimento das cortes de justiça superiores, e claro que isso também está previsto lá na Constituição Federal, certo? Onde a própria Constituição Federal diz que nada, absolutamente nada, afastará do Poder Judiciário qualquer discussão ou qualquer análise sobre lesão ou ameaça de lesão a direito. Ora, se é o princípio da inafastabilidade jurídica do Poder Judiciário, então eu não estou obrigado a fazer um depósito em dinheiro se eu já não tenho. Ora, se eu já não tenho, como é que eu vou fazer uma outra dívida para fazer um depósito de dinheiro? Então, esse inciso 2, ele é analisado com restrições. Por quê? Porque a própria decisão superiores, né, as próprias decisões são no sentido de que não haveria essa obrigatoriedade
de fazer esse depósito. Temos aí uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a 373, que diz o seguinte, que, aspas, é ilegítima a exigência do depósito prévio para admissibilidade, ou seja, para aceitar o recurso administrativo. E outra, existe lá a Lei 6830 de 80, que trata da execução fiscal, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda, certo? O artigo 38 diz o seguinte, que ele vem condicionar a ação anulatória à realização do depósito prévio. Mas esse artigo 38, ele é inconstitucional. Ele é inconstitucional com base nisso que a gente discutiu agora, e pela própria súmula, ou seja, entendimento consolidado. Uma súmula é um entendimento de uma corte superior. E a 373 diz que é ilegítima a exigência desse depósito prévio para a admissibilidade desse recurso, certo? Então, é extremamente importante essa análise, pessoal, porque esse depósito do seu montante, ele não ocorre na prática dessa forma. Na prática não ocorre, tá? Por causa desses aportes legais da própria Constituição, pessoal, tá? O terceiro inciso, que trata das reclamações e recursos, as próprias reclamações e recursos jurídicos possibilitam também a suspensão do crédito tributário. Então, você vai entrar com um recurso administrativo junto ao fisco. Então, ele vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Por que é importante a suspensão? Porque enquanto você está dizendo, não, eu não devo esse tributo aqui, eu não devo esse tributo, certo? Você está questionando, então, o valor do tributo, tá? Seja em qual esfera ente da federação for. Ora, se não suspender a cobrança do fisco, a demora para a resposta desse recurso, o fisco vai te executar, entrar com ações, etc, etc. Então, suspende a exigibilidade desse crédito. A exigibilidade é a cobrança desse crédito tributário, certo? Logicamente. E isso implica que voltará a ser cobrado. Isso é, caso você não ganhe, lógico, né? Lógico, né? Uma outra possibilidade que suspende essa exigibilidade é, por exemplo, você ter pleiteado, ter verificado, por exemplo, que a autoridade fiscal ela agiu de forma de coagir você. A autoridade fiscal ela coagiu você, certo? Ela foi além da sua competência, certo? Então, se ela coagiu o contribuinte, o sujeito passivo, o empresário que você é, contador, o advogado dessa empresa, certo? Então, isso é uma infração. Então, foi um ato considerado em tese ilegal. Então, você entra com um mandado de segurança, certo? O mandado de segurança, ele tem que preencher dois requisitos, certo? Dois requisitos. Não, o requisito é da medida liminar. O mandado de segurança, ele decorre de um ato, de uma ação arbitrária, de algo que coagiu alguém, certo? De uma atitude ilegal. Então, o fisco está perseguindo o seu cliente, então, te multou, certo? De forma indevida. Então, isso é uma coação, mandado de segurança, e aí a gente pede o chamada medida liminar. Essa medida liminar é o seguinte, é para quando você entrar com... Ora, mas como é que o advogado vai fazer isso? Ele vai fazer isso depois que pega todas as informações contábeis como contador, claro. Claro, pessoal, é lógico. Quando você entra com um processo judicial tributário, você pede uma liminar, ou seja, para que, assim que o juiz vê o processo receber, antes de ouvir o fisco, ele já concede a medida liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.
Essa medida liminar, ela tem que preencher dois requisitos, o chamado fumus bonis iuris e o periculum in mora, certo? A fumaça do bom direito, que é o fumus bonis iuris, é a comprovação jurídica. Você está sendo cobrado por um tributo X e o fisco é o competente. Então, há um direito envolvido, certo? E o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora, ele trata de que, se o juiz não conceder a suspensão imediata do crédito tributário, em função de um ato arbitrário do fisco, vai ocorrer de que a demora no processo vai fazer com que o fisco exija e execute o seu cliente. Então, é por isso que é possível essa concessão de medida liminar em mandado de segurança, que vem suspender o crédito tributário. Extremamente importante isso aí, pessoal. Vou terminar esses dois aqui para não ficar bem puxado. E na quinta a gente faz um exercíciozinho, eu vou mandar, e aí a gente analisa, na quinta não, na quarta. Oi. Pode repetir esse 4 aí, por favor? Show de bola, na hora, na hora. Então, nós estamos tratando das possibilidades que vem suspender a cobrança do tributo pelo fisco, ou seja, a exigibilidade do crédito tributário. Digamos, hipoteticamente, que o fisco ou o agente administrativo, o agente fiscal, ele cometeu um ato abusivo, certo? Contra o seu cliente. Ou seja, quem é seu cliente? O contribuinte ou o sujeito passivo, certo? A obrigação tributária. Não sei. Aí tem N possibilidades, certo? Ele constrangeu, ele cobrou de forma arbitrária, você prova que ele perseguiu, está perseguindo você. Então, isso são atos arbitrários da autoridade administrativa. Atos arbitrários da autoridade administrativa, Sérgio, certo? É passível de uma das possibilidades jurídicas você entrar com um mandado de segurança para impedir esse ato arbitrário. Impedir que ele pratique esse ato arbitrário, certo? E você, logicamente, se foi imputado, ou seja, foi impor, você está sofrendo uma obrigação de pagar um determinado tributo, e você diz, não, eu não devo isso, eu estou sendo perseguido, estou sendo constrangido, etc. Então, é possível entrar com o chamado mandado de segurança por um ato arbitrário da autoridade fiscal, certo? Só que você, logicamente, vai provar, junto com o seu contador, que não deve aquele tributo, só que até que você prove isso, está sendo arbitrário, certo? Você vai entrar com esse pedido pedindo a suspensão da exigibilidade da cobrança do tributo, certo? Aí você juntou todas essas provas da arbitrariedade, de que não deve o tributo, junto com o seu contador, é um casal perfeito, já falei, jurídico e gestor contábil, contador. Você tem que pedir ao juiz uma medida liminar. Como assim? A medida liminar, a gente pede existe um brocado latino que é inaudita altera partes. Ou seja, sem ouvir a outra parte. Ou seja, quando o juiz pega o processo, juiz, no caso, aí, pessoal, olha só que pergunta interessante de exame de suficiência e de concurso. Ocorreu essa arbitrariedade na cobrança do IPTU do seu imóvel residente na rua tal, na cidade de Juazeiro do Norte. Você, então, entrou com uma ação com um mandado de segurança com pedido de liminar, requerendo ao juiz federal da primeira vara de Juazeiro do Norte a suspensão do crédito tributário. Desta forma, decorre esse procedimento. É um procedimento legal para esta ação? Sim ou não? O que você acha? Entendeu o exemplo? Pessoal, Pedro que me falou e os demais colegas. Entendeu o exemplo?
eu vou repetir, exame de suficiência ou concurso. A autoridade do município fiscal da Fazenda Municipal de Juazeiro do Norte, de forma constrangedora, abrupta, perseguidora, imputou, ou seja, fixou o pagamento de R$100 mil para o pagamento do imposto IPTU de senhor fulano de tal, residente à rua tal, tal, tal. O contador e o jurídico, o advogado, após colher todos os dados necessários de que foi em uma ação indevida e que não deve aquele tributo, já estava pago, certo? Estava pago. E que comprovou a perseguição, entrou com um pedido de mandado de segurança, um pedido liminar em mandado de segurança, para suspender esse crédito tributário, para comprovar, evidentemente, que não devia. Entrou com essa ação na primeira vara da Justiça Federal de Juazeiro do Norte. Esse procedimento todo está verdadeiro ou falso? Caso prático, pessoal. Bora. O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Opa, o pessoal não quer falar, mas quer. Pedro Júnior entende que seria verdadeiro. Alguém concorda? Alguém discorda? O Ítalo Gabriel também. Mais alguém? Posso esclarecer a situação? Não, perfeito. Eu confirmei isso. Show de bola. Pessoal, vou comentar agora para vocês o caso prático. Preste atenção. Mandado de segurança, medida liminar. Houve o constrangimento, isso é um exemplo, pelo amor de Deus, eu estou citando a cidade de Juazeiro do Norte, por causa que é a faculdade de Juazeiro do Norte, é a universidade, mas isso é um exemplo, pelo amor dos céus, né? A autoridade fazendária do município realmente constrangeu, certo? Realmente está cobrando R$100 mil é indevido, o seu cliente realmente pagou, eu estou confirmando, tá, pessoal? Eu estou confirmando. Realmente pagou, você tem toda a documentação contábil, certo? Realmente tem que pedir liminar para que suspenda a exigibilidade, a gente chama exigibilidade, né? Ou seja, a cobrança pelo fisco. No entanto, o que eu falei para vocês é falso. Essa proposição está errada. Rapaz, ó, a contabilidade e o direito e o jurídico é bom demais, pessoal. Tá falso, pessoal. Bora, pode bater, bata que eu acho é bom. Eu estou acostumado a bater em audiência, pega para capar em audiência mesmo. Ainda mais audiência pesada. Meu querido Pedro Júnior e demais colegas, realmente tudo foi da forma que eu falei. No entanto, eu vou perguntar para vocês agora. IPTU é de qual competência tributária mesmo? Eu esqueci agora. IPTU é de qual competência tributária mesmo agora? Municipal. E a Justiça Federal é que vai julgar procedimento de competência do município? Justiça Federal julga quem? Olhe os detalhes, meus queridos. Quando a questão chegar, leia com calma, com delicadeza, com suavidade. Justiça Federal julga e processa procedimentos de ordem federal.
ISS e competência municipal e competência estadual é justiça estadual. Estadual. Olha aí, doutor e doutora. Olha aí as pegadinhas. As pegadinhas. Tá todo certo o que vocês fizeram, toda análise, tá correto. Mas, quando o juiz federal receber esse meu processo, ele vai dizer, julgo incompetente para a matéria. Ele julga e extingue o processo sem julgamento do mérito. Ou ele poderia mandar para a Justiça Estadual, mas não vai mandar, por causa de sistemas. Ele vai julgar incompetente, ele diz que ele é incompetente para a matéria. Pessoal, essa incompetência no Poder Judiciário, a incompetência é jurídica, não é uma incompetência por ineficiência, não tem nada a ver o conceito, o sentido da palavra no âmbito negativo do ponto de vista jurídico. É incompetência jurídica que não tem poderes legais para julgar determinada matéria. Ele é incompetente e aí ele vai lá sentenciar, declara extinta a ação sem julgar o mérito, porque se ele julgar o mérito, não pode ser rediscutido. Então, belezinha, pessoal? Só uma parte aqui, medida liminar. Pessoal, me dê mais um tempinho aí, só para me finalizar aqui. Essas outras duas vão ser mais fáceis. Quer dizer, nada né? Mas acaba sendo. Medida liminar, nós temos que... tem aqueles dois requisitos. O periculo in mora, perigo da demora, como eu expliquei para vocês, e o fumus bonis iure, fumaça do bom direito, certo? A questão jurídica e o tempo, tá? Então, medida liminar seria para que o juiz concedesse em parte o meu pedido sem ouvir a outra parte. Inaudita altera parte. É pares que chama, pares. A gente diz partes. Né? Lá o Brocardo é pares, P-A-R-S, pares, partes, certo? Então, fundamental importância isso aqui. Olha os detalhezinhos. Temos aqui, ai meu Deus, foi que eu cliquei aqui nesse negócio? Eu cliquei em alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. O 5 aqui é a concessão de medida liminar. Espera aí, voltei aqui a desclicar aqui. Voltei, pronto. O 5 que vem suspender a exigibilidade do crédito tributário é o quê? Concessão de medida liminar ou de tutela Espera aí, pessoal. Pronto. O 5, o que é que vem suspender a exigibilidade do crédito tributário? A concessão de medida liminar, no mesmo contexto que eu falei para vocês, ou de tutela antecipada. O que é uma tutela antecipada? Qual a diferença da tutela antecipada para a medida liminar? Vou explicar. Em outras espécies de ações judiciais. Olha só como a lei do CTN... Isso pessoal, eu estou lendo para vocês o Código Tributário Nacional. Isso está no CTN. É a Bíblia da contabilidade. Uma delas, né? Da contabilidade. Tá? Da tributação, logicamente, né? Logicamente. Pessoal, em outras espécies de ação judicial. Porque, por exemplo, eu poderia não ter sido... Preste atenção, doutor e doutora. Eu poderia não ter sido constrangido, não ter sido ameaçado, não estar sendo perseguido, ou seja, eu não tenho os requisitos do MS, que a gente chama, do mandado de segurança, eu não preencho, a situação não preenche os requisitos do MS, do mandado de segurança. No entanto, eu vou entrar com uma ação anulatória, uma ação de desconstituição, uma ação inominada que não tem nome, de desconstituição de crédito tributário. Pronto. Uma ação, um processo, um procedimento judicial, tá?
E nesse procedimento judicial, inominada que eu vou dar nome ou não, eu posso pedir também uma medida liminar, sem ouvir a outra parte, certo? Ou uma tutela antecipada. No entanto, por suposto sem embargo, tutela antecipada, tu tem que ter um direito forte. Tu tem que ter um direito forte. Um direito consistente. Por exemplo, no exemplo anterior, eu disse para vocês o seguinte, pessoal, vocês comprovaram que pagaram o IPTU. Esta é uma prova forte, está aqui. Ano de 2019. Está aqui, doutor, 2019, bem bonitinho, está aqui escrito, ó. 2019, está aqui, é todo regularizado. Este é um direito forte. Se é um direito quase, a não ser que tenha sido fraude, quase indiscutível, ou seja, vai ser mamão com açúcar esse processo, certo? O juiz pode antecipar os efeitos da sentença. Em outras palavras, é isso. O juiz já pode conceder quase que a sentença final. Ele procede numa chamada tutela antecipada. Ele antecipa os efeitos finais quase da sentença e cita, porque citar é o primeiro passo de chamamento ao processo. Cita o físico apenas para se manifestar, porque tem que haver a trilogia, o Estado juiz, o autor, o Estado juiz, o autor e o réu no liame processual, já que você entrou com o processo. Então, essa antecipação de tutela decorre de ser a medida liminar dentro daquele mesmo contexto que nós falamos. E, logicamente, pessoal, pergunta sobre essas aí, se tiver, sem problema nenhum, certo? E, logicamente, que o parcelamento, certo? É um parcelamento, certo? É uma causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito, certo? Então, é de fundamental importância, lei específica vai ter que disciplinar esse